Não existe nada mais forte nesse mundo do que a palavra de Deus. Escute bem, por favor. Quero que você pense. Não existe nada nesse mundo que se compare com a Bíblia. A palavra de Deus é majestosa, é poderosa. Eu já vi pessoas chegando aqui quebradas, humilhadas, envergonhadas, no fundo do poço, pensando em suicídio, pensando em jogar toalha, pensando em desistir. Uma palavra, nós não demos dinheiro, nós só demos uma palavra. Ela agarrou a palavra, ela creu na palavra, e essa palavra começou a mudar a vida dela. A mesma pessoa, mas com a palavra dentro dela, começou a vencer. A palavra de Deus te ajuda a enfrentar lutas que pessoas pensam que você não vai conseguir vencer, mas você vence, por causa da palavra de Deus que tem que se cumprir. Quando você crê na palavra, você tem paz, porque você sabe que Deus nunca vai permitir você enfrentar uma luta que você não tenha condições de no final vencer. Quando você está na palavra, as pessoas pensam que você não vai aguentar a luta, mas quando olham para você, pensando que você vai desabar, você está de pé, por causa da palavra. Quando você valoriza a palavra de Deus, você ignora a palavra do diabo. Teve um homem que chegou aqui quebrado, humilhado, e ele deu a volta por cima, e uma pessoa da própria família dele, não entendendo o que estava acontecendo com ele, disse que ele estava envolvido com coisas desonestas. Mas ele não estava envolvido com coisas desonestas, ele estava sendo abençoado por Deus, e o próprio familiar inventou a mentira acerca dele. E ele disse: "Só acredita que um próprio familiar meu disse que eu estava envolvido com coisas erradas? Mas eu provei para ele que não tinha nada errado, era Deus que estava me abençoando, e eu não liguei para o que ele falou, porque eu vi que era inveja dentro da minha própria família." Inveja é uma coisa terrível, dentro da própria família é pior. Quando você está na palavra, você tem condições de enfrentar os ataques do diabo. Todos nós, sem exceção, enfrentamos lutas espirituais. Como assim, bispo? Escute isso, por favor. O diabo, ele atacou o próprio Senhor Jesus. Ele veio com tudo, ele atacou. O Senhor Jesus não tinha feito nada de errado, ele atacou. Ele veio contra Paulo, ele veio contra Jó, ele veio contra os homens e mulheres de fé do passado, e ele vem contra nós também. Tem lutas que se levantam do nada, pensamentos que vêm do próprio diabo, dúvidas que vêm do próprio diabo, e quando você está na palavra, você vence como o Senhor Jesus venceu. Está escrito, está escrito, está escrito, e acabou. Amém? Quando você não está na palavra, você não tem condições de vencer o diabo. Entenda, tem pensamentos que surgem, não é porque você decidiu pensar, é o próprio diabo que manda, as setas pegando fogo. Mas quando você está na palavra, você louva a Deus, você repreende essa palavra, você consegue ir em frente. Eu não sei se você já enfrentou um ataque espiritual. É quando aquele pensamento fica vindo o tempo inteiro, você repreende, ele volta, você repreende, ele volta, você repreende, ele volta, aquela dúvida, aquele medo, aquela coisa estranha. Mas quando você guarda a palavra de Deus, você prevalece os ataques do diabo. Bispo, mas parece que não vai passar. Passa, porque a Bíblia fala que tudo passa, menos a palavra de Deus. Ela te dá uma força tão grande que as pessoas não conseguem entender como é que você tem ânimo para passar até pelo vale da sombra da morte. A palavra de Deus é algo tão forte que o diabo teme a pessoa conhecer e praticar a palavra. O problema é que muitas pessoas são preguiçosas, elas não têm ânimo para ler a Bíblia, lê um bocado de besteira, mas a palavra de Deus não. O senhor garante, bispo? Garanto, porque isso aqui mudou minha vida. Se você colocar essa palavra em prática, a sua vida muda.
Pode não mudar hoje, pode não mudar amanhã, mas daqui a pouco você vai estar arrebentando. E nada te derruba quando você está parado na palavra. Não é a palavra de um homem, não é a palavra de um pastor, é a palavra de um Deus. Não é a minha palavra. Não leve fé em mim, não leve fé em homem nenhum. Você sabe por que as pessoas vêm aqui? Você sabe que é o momento mais importante do culto? É o momento da palavra. Palavra, não se iluda com nada. O que vai mudar a sua vida é a palavra de Deus. Se você entender, se você crer e se você colocar em prática. Não importa o bispo, o pastor, não importa quem esteja fazendo culto. Se você colocar em prática a palavra de Deus, a sua vida floresce. E quando vier os ataques do diabo, você prevalece diante deles. Amém? E quando vier o desânimo, quando vier os momentos difíceis, quando vier os momentos cruéis, você continua crendo que a palavra de Deus vai se cumprir na sua vida. E cedo ou tarde ela se cumpre. E aquelas pessoas que hoje te humilham, que hoje te envergonham, que hoje te pisam, fique preocupado não. Porque quando a palavra de Deus começar a se cumprir na sua vida, vão começar a te respeitar. Vão começar a ser obrigadas a te respeitarem. Porque Deus faz isso, a palavra de Deus levanta. Eu já vi muitas pessoas chegarem aqui na pior, e nós só demos para ela uma palavra. Eu não poderia dar nada para ela mais forte do que a palavra. Agora tem pessoas que você já tentou ajudar, que você já deu até dinheiro para ela, e mesmo dando tudo para ela, a vida dela não sai do lugar. Porque nada é mais valioso do que a palavra. Amém? Então sempre que você ouvir a palavra, não converse, não durma, não se distraia, abrace a palavra e coloque em prática, porque ela vai mudar a sua vida. O poder não ouvir, o poder da palavra. Amém? O momento mais forte é esse. É mais forte o que Deus fala do que o que você fala para Deus. A sua oração é importante? Muito. Vou falar sobre o poder da oração agora. Mas saiba que a palavra de Deus é poderosa, é majestosa. A minha vida está na palavra. Lembra quando o bispo foi preso? O bispo só pediu uma coisa. Sabe o que ele pediu? Manda uma Bíblia para mim. Só isso. Todo mundo pensando, a Igreja Universal vai acabar, o bispo está preso. Daqui a pouco sai o bispo da prisão com o quê? Com a palavra. Deu a palavra para todos os presos. E a igreja deu uma guinada. Vai acabar a igreja, prenderam um bispo. Tanta gente torcendo contra. Mas a palavra foi se cumprindo. E olha a igreja hoje. Quando você sair, dá uma olhadinha nas bandeiras lá fora. São os países que nós entramos na fé e colocamos a bandeira do nosso Deus. Sabe por quê? Não é por causa dele não. É por causa da palavra. Ela tem que se cumprir. Muita gente torce contra a igreja universal. Ela continua vencendo por causa da palavra de Deus. Deus tem compromisso com essa palavra. Se você gosta de honrar sua palavra, imagine Deus que vela pela dele. Ninguém destrói quem está na palavra. Vem chuva, vem vento, vem tempestade, mas você fica firme, porque você está alicerçado na palavra. Agora, se você não obedece a palavra, esqueça. Se você é uma pessoa que não tem palavra, esqueça, porque Deus não vai trabalhar com você. Você pode não ter dinheiro, você pode não ter aparência, você pode não ser perfeito, mas Deus observa se você tem palavra. Amém? Se você tem palavra, então Deus vai trabalhar com você, porque o seu Deus é Deus de palavra. Agora abra sua Bíblia em 1 Crônicas, capítulo 4, só voltar um pouquinho. 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9. 1 Crônicas 4, 9. Qual foi o primeiro poder? Da palavra. Agora vamos falar sobre o poder da oração. 1 Crônicas 4, 9. Olha para mim para você entender. Já achou? Deixa aí a sua Bíblia aberta e olhe para mim, por favor. A rainha da Inglaterra, ela disse uma vez no discurso dela: eu prefiro enfrentar um exército do que uma pessoa de oração, um homem de oração. Eu já vi muitas pessoas experimentarem coisas grandes de Deus através da oração.
Eu creio no poder da oração. Para você orar, você tem que ser humilde, porque você está reconhecendo que você não pode, mas Deus pode. Não se trata da sua condição, se trata da dele. Quando você é uma pessoa de oração, você vira o jogo, você muda situações, você entra onde dizem que você não vai entrar, você vence onde dizem que você não vai vencer. Quando você é uma pessoa de oração, Deus é contigo. Se você não orar, Deus não vai agir na sua vida, vai agir na vida de quem ora. Mas se você orar naquilo ou por aquela pessoa que você orar, Deus vai agir na vida dela. A oração é uma arma que você tem, e você não precisa ficar pedindo para A, para B ou para C orar por você, porque a oração mais forte é a sua. Tudo que você pede, crendo, você alcança. Não precisa ser nem demorada. Escute bem, Elias orou rápido, menos de 1 minuto, mas o fogo desceu. O que Deus não gosta é de palavras repetidas. Você ficar fazendo orações repetitivas, querendo convencer Deus. Amém? Aprenda o poder da oração. A oração tem poder. Eu já vi muitas pessoas virarem o jogo em uma reunião. Pessoas que foram para uma reunião de negócio, deu tudo errado. Ela falou só um minutinho, foi no banheiro, fez oração, e quando voltou tudo mudou. Eu já vi isso. Eu já vi pessoas chegarem no lugar humilhadas para trabalhar, se humilhando para poder deixar ela trabalhar ali, e na oração ela comprou aquele lugar. Eu creio no poder da oração. O diabo não gosta quando você ora, porque ele sabe que Deus não pode pegar nossas orações e jogar fora. A oração é uma arma, ela move o céu. Os homens de fé do passado, as mulheres de fé do passado, eram de orações, e Deus honrava. Deus continua sendo todo poderoso, Deus continua sendo o mesmo, e quando você ora, Ele se move ao seu favor, e daqui a pouco nós vamos orar e vamos ter respostas. Olha o que aconteceu com esse homem chamado Jabes. 1 Crônicas 4:9, diz assim: e foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe chamou o seu nome de quê? Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Olha para mim, por favor. Olha o nome que a mãe dele colocou. Em Israel o nome tem significado. Deus mudou o nome de Abrão para Abrão, tinha significado. Os nomes tinham significado. Jacó, Deus mudou para Israel. Então ele era chamado de Jabes, aflição, dores. A mãe dele colocou esse nome nele. Ele já nasceu gemendo. Ele não teve culpa de ter nascido naquela situação, mas ele se tornou mais ilustre do que todos os irmãos dele. Deus pode fazer você a pessoa mais forte economicamente da sua família, espiritualmente da sua família. Deus pode fazer isso. Deus pode pegar o patinho feio, Deus pode pegar o humilhado, desprezado, rejeitado, aquele que ninguém acredita, e faz se tornar forte. Um dia desse teve um que veio aqui com a família toda, e a família toda tirou o chapéu e falou: nós estamos vendo Deus na vida dele agora. Porque esse aí era atrapalhado, esse aí enrolava todo mundo, esse aí por causa de vício endividou todo mundo, esse aí fez isso, esse aí fez aquilo. Hoje ele é a bênção da família. Deus faz isso. Jabes, ele nasceu na dor. Você pode ter nascido na miséria, você pode ter tido uma infância de miséria, você pode ter tido uma vida de muitas derrotas, mas você pode ter sucesso se você fizer o que ele fez. Você pode brilhar, você pode ser o mais ilustre da sua família. A Bíblia abre 2 versículos só para falar dele, não fala mais nada dele na Bíblia, mas vamos ver o que ele fez. Versículo 10 diz assim: porque Jabes fez o que? Invocou o Deus de Israel. Ele invocou o Deus de Israel, ele orou, dizendo, o que é que ele diz aí? Se me abençoares muitíssimo e meus termos ampliares. Ele queria avançar, ele queria crescer. E a tua mão foi o quê? Comigo, e fizeres
que do mal não seja o quê? Olha o que ele pediu, olha o que ele pediu. Ele pediu para Deus ampliar os negócios dele, quebrar as barreiras, ajudar ele a crescer muitíssimo, a avançar. Ele pediu a mão de Deus. Você sabe o tamanho dessa mão? Essa mão que mede o céu a palmo, essa mão que pega todas as águas do oceano. É dessa mão que você precisa para te abençoar. Se ele colocar a mão nos seus negócios, anda. Se ele colocar a mão na sua vida, floresce. Se ele colocar a mão nos seus sonhos, eles serão realizados. Olha o que ele pediu. Ele pediu para Deus cuidar dele. Ele pediu para Deus guardar ele. Ele pediu para Deus proteger ele e abençoar os negócios dele. Agora veja o final do versículo 10. A última parte. Diz o quê? E Deus lhe concedeu o que tinha o quê? O que ele tinha pedido. Olha para mim, por favor. Ele pediu, ele orou. Ele orou. Creia na sua oração. Quando uma pessoa ora de verdade, e vou dizer mais, quanto pior a sua situação, mais forte a sua oração. Sabe, tem gente que tem as coisas tudo para acontecer, tem gente que já está tudo aí organizado, engatilhado. Mas quando a pessoa não tem nada engatilhado, quando a pessoa está na dependência de Deus, quando a pessoa está no sufoco, quando a pessoa não sabe como vai acontecer, a oração dela é diferente. Mas quando você crê, você diz para Deus: não sei como, mas o Senhor vai fazer. Não sei de onde vai vir, mas vai vir. Não sei como eu vou resolver, mas eu vou resolver, porque você confia no Deus que você ora. Quando você é uma pessoa de oração e persevera, você tem testemunhos das suas orações. Nunca subestime uma pessoa de oração. Eu já vi bispos e pastores de fé que foram alugar galpões e a pessoa disse: eu alugo para qualquer um, menos para vocês da Igreja Universal. E o pastor olhou assim e fez: não estou ouvindo isso, não acredito. O rapaz fechou a loja, todo dia o pastor passava lá: ó Deus, isso aqui vai ser nosso, isso aqui vai ser nosso, ó Deus, isso aqui vai ser nosso, isso aqui vai ser nosso, isso aqui vai ser nosso. Sabe de quem é hoje? É nosso. Nunca diga que uma pessoa de oração não vai conseguir, porque ela consegue. Não é ela, mas é o Deus que ela invoca. Não é a condição dela, ela pode não ter condição nenhuma, mas o Deus que ajuda ela é muito poderoso e abençoa a vida dela. Amém? Poder da palavra. Agora eu falei do poder de quê? Da oração. Agora eu quero falar a última coisa. E eu termino aqui. O poder da reação. Abra aí sua Bíblia em Atos, por favor. 16:25. Vá para frente agora. Atos 16:25. Só vou ler o 25 e o 26. Diz assim, Atos 16:25, posso ler? E perto da meia-noite, Paulo e Silas faziam o quê? Reclamavam, murmuravam, oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. E de repente, sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram quantas? Todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Olha para mim, por favor. Fazendo tudo certo, pregando a palavra de Deus, ele foi preso. Paulo e Silas, ao invés de ficar: poxa Deus, por que Deus? Não podia ter acontecido isso, Deus. Não. Oravam e cantavam. E de repente, Deus sacudiu os alicerces da prisão, soltou todos e abriu todas as portas que estavam fechadas. Ele não fugiu não, tá? Porque tem preso, não precisa abrir porta não. Sem abrir porta ele já foge. Ele não fugiu não. Salvou o carcereiro e a família dele, porque ele sabia em quem ele cria. A reação deles agradou a Deus. Eu fiquei feliz com a senhora que passou por um momento muito difícil na vida dela. Chegou a notícia, ela estava em casa, quando chegou a notícia: seu filho sofreu um acidente, está muito mal no hospital. Ela foi direto para o hospital. Chegando no hospital, um médico chamou ela na sala separada, disse: a senhora é a mãe dele? Ela falou: sou. O seu filho só tem 7% de vida.
Eu sei que é uma notícia difícil, mas eu queria que a senhora entendesse que, pelo andar da carruagem, ele não vai sobreviver. O acidente foi muito grave. Ela disse: o que, doutor? O senhor falou 7%? Isso é muita coisa para Deus. E o doutor falou: não, a senhora não entendeu. Eu estou dizendo que o seu filho está mais morto do que vivo. Ela disse: não, doutor, o senhor que não entendeu. Isso é muito para Deus. Olha a fé dela. E o doutor ficou chateado, chegou a falar com ela: a senhora quer discutir comigo, que já tem 1 ano de medicina? Ela disse: o senhor que quer discutir com Deus, o senhor vai ver. Ontem ela estava na igreja com o filho. O filho não morreu não, ontem ela veio para a igreja com o filho. Fé para reagir no momento difícil. Fé para tirar forças da fraqueza e agradar a Deus com a atitude dela. Olha o pensamento dela: quem venceu a morte vai perder por alguma coisa? Olha quem está comigo, olha quem está com meu filho. Doutor, pensei que só tinha 1%, mas tem 7%. Ela se alegrou com a notícia dessa, porque ela sabia que o Deus dela ia honrar. Quando você é uma pessoa de fé, de oração, e que crê na palavra de Deus, nenhuma notícia te derruba. Você não se atemoriza com as más notícias. Você é aquele tipo de pessoa firme, mas firme, a ponto de tudo que acontecer na sua vida, você falar: vai cooperar para o meu bem. Tudo que acontecer vai cooperar para o meu bem. É esse tipo de firmeza que agrada a Deus. Por exemplo, se você vier com toda a velocidade aí e bater nesse púlpito, você derruba esse púlpito? Derruba. A depender da força que você vier, você derruba aqui. Com o pé, com o corpo, você derruba aqui. Com força, você derruba. Agora, se você vier com toda a sua força, você derruba esse altar? Você se arrebenta. Porque aqui é concreto, é granito. Quando você é uma pessoa firme, a sua reação é diferente. Eu tive um momento na minha vida, eu não era pastor da igreja. Eu ia para a igreja porque a minha esposa, que era minha namorada, ia, e minha sogra só deixava eu sair com ela se primeiro eu fosse para a igreja. Então eu ia, mas eu ia daquele jeito, olhando para o relógio, né? Só faltava falar: pastor, adianta aí que eu quero namorar. Mas um dia eu vi a palavra de Deus e minha vida começou a mudar. E eu me lembro que eu montei o meu comércio. Quem já leu o livro sabe da história, e quem também já viu eu contar nas reuniões sabe. Eu fui assaltado e eu tinha que tomar uma atitude. Quando eu fui abrir o comércio, que eu vi que tinha poucas mercadorias, levaram quase tudo, eu tive que tomar uma atitude. E era uma pequena mercearia. Naquele momento eu tive que ter uma reação forte. A Kombi parou, que vendia carne seca, que vendia mortadela, que vendia ovos. E quando ele parou com a Kombi cheia de mercadoria, falou: o que é que aconteceu? Eu falei: eu estou arrebentando, preciso muito de mercadoria de um prazo maior. Eu não estava arrebentando, eu estava arrebentado. Mas eu pensei o seguinte: ou eu vou reagir com fé, ou então estou perdido, porque agora eu vou levar Deus a sério. Peguei as placas de ovos, peguei mortadela, pendurei as mortadelas, peguei carne seca. Chegou outro fornecedor, eu falei: estou arrebentando, preciso de mercadoria, agora um prazo maior. É tão forte quando você crê na palavra de Deus, que eu não ficava o tempo inteiro calculando, não, eu ficava doido. Porque o dinheiro que precisava entrar era muito. Se eu ficasse calculando o tempo inteiro, eu estava crendo. É muito forte quando você crê na palavra de Deus, você reage. Deus viu minha atitude, eu dizendo que estava arrebentando, quando na verdade eu estava arrebentado. Quando chegou de noite, que eu pedi para os fornecedores, tudo trazendo, passei o dia comprando. Quando eu vi aquilo cheio de novo, o diabo veio com aquele pensamento: olha quanto você está devendo, olha o que você fez. E aí você tem que enfrentar o diabo de frente. Fiz mesmo, e Deus é comigo, e vai dar certo. Não é que deu certo? Agora que os fornecedores estão sabendo que eu estava quebrado, mas no dia não sobe não. Eu não podia ser fraco naquele momento.
A nossa reação tem que agradar a Deus. A nossa reação. Se você for uma pessoa que crê no poder da palavra, crê na palavra de Deus, nas promessas de Deus, você pode não estar entendendo nada, você pode estar vendo tudo dando errado na sua vida, mas você crê que a palavra vai se cumprir, então cedo ou tarde você vai arrebentar. Se você for pessoa de oração, você vai ter muitas respostas. Diga: muita oração, muito poder. Muita oração, muitas vitórias. Eles oraram e cantavam. Deus abriu tudo que é porta, Deus sacudiu. A reação deles agradou a Deus. Estava na prisão, mas estava cantando e orando.